Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. O Evangelho de Mateus ele é direcionado para um povo. Quando nós vamos olhar para o Evangelho de Marcos, a gente vai ver que o Evangelho de Marcos ele é direcionado aos primeiros cristãos que estão em Roma. A gente vai ver que o Evangelho de Lucas ele é direcionado aos gregos. E é por isso que todas as vezes que a gente for estudar a Bíblia, nós precisamos estudar a cultura para quem aquele texto está direcionando, para que a gente venha entender aquilo que o texto está querendo falar. Porque quando a gente lê muitas das vezes algumas coisas, parece que não faz sentido o que está escrito. Mas quando a gente vai olhar para a cultura do povo, a gente vai ver que tudo aquilo que está escrito, quando a gente olha para a cultura, olha para o tempo, olha, tudo aquilo ali, a gente vai ver que tudo faz sentido. É porque é direcionado para certas pessoas. Com certeza, todos esses textos bíblicos, eles agregam também para a nossa vida no dia de hoje. Mas quando Mateus estava escrevendo, Marcos estava escrevendo, Lucas estava escrevendo, tinha povos determinados que eles queriam alcançar e levar a palavra de Deus até eles. Só que quando eu olho para o Evangelho de João, a gente vai ver que João ele não escreve, pastor Paulo, para um povo específico. A gente vai ver que João ele não escreve só para Roma, João ele não escreve só para os gregos, João ele não escreve só para os judeus. A gente vai ver que o Evangelho de João ele vai ser escrito para todos os povos e todas as nações. Aleluia. A gente vai ver que esse Evangelho não é um Evangelho que só traz direcionamento a um povo, mas esse Evangelho ele é tão profundo que ele está aberto para alcançar todas as nações. Eu vejo que quando João está escrevendo dizendo, não vai ser só para os judeus, não vai ser só para os romanos e não vai ser só para os gregos, porque a palavra de Deus tem que alcançar a todos que precisam ouvi-la. Até porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de João ele é tão profundo e ele é tão lindo. Sabe por quê? Porque João ele sempre procurou se aprofundar um pouquinho a mais a respeito de Jesus. Se a gente for ver, Mateus ele revela Jesus como rei. Porque se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que os 4 evangelhos representam as 4 faces de Cristo. Se você se atentar para isso, a gente vai ver que Mateus revela Jesus como rei, Marcos revela Jesus como servo, Lucas revela Jesus como um homem, mas só que João revela Jesus como Deus. Então aqui a gente vai ver que os 4 evangelhos, eles revelam as 4 faces, os 4 lados de Jesus. Mas só que o Evangelho de João, ele é tão profundo que a gente vê que até quando João ele vai iniciar o seu livro, a gente vai ver que está escrito no versículo 1 do capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se a gente for olhar para Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas só que a gente vai ver que quando João ele vai escrever o seu livro, parece que ele vai dar um passo atrás ainda, que ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez.